Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Rafaela Kimberly, eu sou jornalista, especialista em comunicação, mercado e mídia, e hoje eu vou falar aqui nessa aula um pouquinho sobre a comunicação. Bom, eu sou apaixonada por comunicação, mas desde o início da minha carreira eu sempre soube que a comunicação era algo treinável, que eu sabia que todas as pessoas poderiam desenvolver essa habilidade. Mas faz apenas 2 anos que eu passei a entender de perfil comportamental. Hoje eu sou analista de perfil comportamental e eu entendi mais a fundo por que tem algumas pessoas que se comunicam com tanta facilidade, outras que têm um pouco mais de dificuldade, outras que são direta, objetiva, outras que trazem muito detalhe na sua fala, precisam de dados. Então, a partir da análise do perfil comportamental, nós, seres humanos, entendemos o quanto a gente pode desenvolver ainda mais essa comunicação, o que a gente pode fazer, qual é o gatilho que vai levar a gente a se desenvolver, talvez a perder o medo de falar em público, ou talvez falar um pouco menos, ser mais direta, objetiva, ou até mesmo se atentar um pouco mais aos detalhes. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos 4 perfis comportamentais, de acordo com a teoria DISC, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Eu sou uma pessoa influente e dominante, então todos nós, seres humanos, nós temos 4 perfis comportamentais, característica dos 4. O que muda? É a intensidade desses perfis. Então, geralmente, 2 é essência e 2 são adaptados, mas nós temos a característica dos 4. Hoje, a minha intensidade do influente e do dominante é muito maior. Só que o que acontece, por exemplo, com o perfil influente? O perfil influente, ele fala demais, ele gosta de falar. Eu até costumo falar quando eu vou fazer, sei lá, algum café ou quando eu vou fazer alguma chamada de vídeo com algum parceiro e tudo mais, eu sempre falo que se for do outro lado da tela alguém influente como eu, essa reunião, esse café vai durar em torno de 3 horas no mínimo, porque quando se juntam 2 influentes falando, tem história, tem conversa, tem papo para mais de mês. Então, quando eu entendi o meu perfil comportamental, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me comunicar, eu sempre gostei de estar na frente das câmeras, em cima do palco, eu sempre tive essa habilidade, eu sempre gostei disso e executei. Só que eu entendia que muitas vezes eu passava do ponto, porque eu falava além da conta. E quando eu estava diante de uma pessoa que talvez fale um pouco menos, que é o caso do perfil do estável, que ele é mais calmo, mais paciente, ele gosta um pouquinho mais ali de tranquilidade, então ele não é tão acelerado, ele é de poucas e boas palavras, eu sempre me via falando muito mais que ele, e muitas vezes ele incomodado com a minha fala. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só de falar com outra pessoa, mas a gente está falando de falar em público, de ser mentor, de ser coaching, de dar uma palestra, de dar uma consultoria, e a gente precisa entender muito bem quem é a outra pessoa que está do outro lado. Será que essa pessoa ela precisa de muito mais detalhes na minha fala, ou ela é uma pessoa que gosta da coisa direta, objetiva e reta? Por isso que a comunicação ela é treinável. E quando você tem consciência do perfil comportamental, quando você entende o seu perfil e de outras pessoas, porque existem algumas características que não mudam, você tem muito mais facilidade para desenvolver essa comunicação. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Comunicação é um ponto extremamente importante nas interrelações, mas nem todos se comunicam de maneira assertiva, direta e clara. Como eu falei, dependendo do perfil comportamental, vamos dar um outro exemplo. Eu vou trazer daqui a pouco características de cada um deles. Mas, por exemplo, o dominante, ele muitas vezes é reconhecido pelas pessoas acharem que ele é grosso, mas é porque ele é muito direto, muito objetivo na sua fala. Isso é característica do perfil comportamental dele. Não quer dizer que ele seja grosso. Não, ele só é direto. Sabe aquelas pessoas que às vezes vêm te contar uma história e ela fala assim: ah, então, eu fui lá, peguei isso e acabou. Tipo, ele é muito direto e objetivo. Enquanto nós temos os conformes que gostam de detalhes. Ah, eu fui lá, eu tava com uma roupa assim, eu fui com o carro, daí eu passei a abastecer, daí eu parei no sinaleiro, daí eu ajudei uma pessoa, daí eu fiz isso, daí eu virei à esquerda, daí eu cheguei lá, daí eu não sei o quê, que traz muito mais detalhe na sua fala. Então, por isso que a gente precisa entender de perfil comportamental, para que a nossa comunicação ela seja muito mais assertiva, para que eu saiba, por exemplo, eu num atendimento, eu sei se eu tenho que trazer detalhe, eu sei se eu tenho que ser direta, porque se eu estou falando com um dominante, eu também tenho características da dominância, eu preciso ser direta, reta e acabou, sem muito lenga-lenga.
O conforme, ele já gosta que eu traga dados, detalhes, pesquisa, estatística. O influente, ele quer ser amado, ele quer ser querido, ele gosta desse contato. Então, tudo isso me ajuda, por exemplo, na hora de fechar o meu negócio, na hora de fechar uma venda, na hora de fechar um contrato, porque eu sei quem está do outro lado. E aí é que eu falo que a comunicação, ela é treinável. Eu, mesmo sendo influente, dominante, eu trago características da conformidade, da estabilidade para a comunicação, para que eu possa me comunicar com o outro. Entende que existe essa necessidade? Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais tranquila, calma, bem leve, assim, talvez você tenha um pouco da característica do estável. Quando você se percebe falando com um dominante, onde ele quer meta, objetivo, resultado, ele é agressivo na fala, ele é muito direto, objetivo. Você muitas vezes se assusta. Isso acontece muito. E é muito importante desenvolver essa habilidade, essa comunicação, entender de perfil comportamental para os líderes. Porque se um líder dominante fala com um estável, com muita vontade, com muita decisão, com muita sede ao pote, ele possivelmente vai assustar esse funcionário, esse colaborador. Então, comunicação é treinável e a partir do perfil comportamental você consegue ter resultado, você consegue se comunicar de maneira assertiva, direta e clara. Então, aí, mais ainda, a partir daí, mais ainda, a necessidade de se entender de perfil comportamental. Essa daqui, a nossa metodologia diz que eu sou analista de perfil comportamental pelo CIS Assessment. Então, essa daqui é só uma das teorias que nós utilizamos lá, tá? E hoje na aula eu vou dar muito mais foco nela, mas o nosso relatório, ele tem em média de 40 a 45 páginas, o perfil comportamental, ele não trabalha só a comunicação, ele trabalha absolutamente tudo, é perfil comportamental, é de que forma você vem se comportando e o porquê que você se comporta desse jeito. Então, o perfil comportamental, ele explica tudo isso, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos os dominantes, que têm um comportamento mais rápido, ousado, competitivo, orientado para ação e para prazos envolvidos. Então, consequentemente, a sua comunicação é muito mais direta, reta, voltada para o objetivo, voltada para resultados. Nós temos também o influente, que tem uma comunicação mais amigável, mais descontraída, aquela pessoa que está sempre sorrindo, fazendo brincadeira, que está sempre alegrando o ambiente. Então, e tem uma tendência muito maior de influenciar o outro, porque ele se torna persuasivo pela sua comunicação. Então, ele tem essa facilidade de influenciar o outro. Nós temos o perfil conforme, que é um perfil mais cauteloso, que exige detalhe. Ele está sempre orientado a fazer coisas com qualidade e precisão. Então, aquela pessoa que está atenta aos mínimos detalhes da sua fala, do seu trejeito, da sua comunicação corporal. Então, ele está sempre muito atento a isso. E nós temos o perfil estável, que ele é mais paciente, ele é mais conciliador. Então, se chega uma pessoa muito enérgica para falar com ele, ele se incomoda, porque não faz parte do perfil comportamental dele. Então, ele está sempre orientado para buscar mais equilíbrio, harmonia com os relacionamentos e ambiente. Então, ele é muito leve, muito tranquilo. Mas para cada tipo de pessoa existe uma forma de comunicação e uma habilidade de se comunicar. Então, cada um de nós temos um tipo de comunicação, um tipo de perfil comportamental. Aqui eu separei para vocês algumas imagens que talvez possa te trazer, te arremeter a essas pessoas. Então, aqui nós temos aquela pessoa influente, aquela pessoa que ela está sempre ali em público falando, ela gosta de holofotes, ela gosta que as pessoas parem para escutar ela tem esse prazer de estar sempre falando, gestual. Estamos aqui com uma influente, então se essa aula ultrapassar o tempo aí é porque eu me empolguei, gente. Eu sou influente altíssima, intensidade alta, tá? Aqui nós temos o dominante, que quando ele vai chamar a atenção, por exemplo, de um colaborador, ele é direto e reto, mas isso faz parte da comunicação dele. Ele é essa pessoa mais prática, mais rápida, mais objetiva, então não se assustem. Eu tenho certeza que todos vocês convivem com uma pessoa dominante na vida. Aqui nós temos uma pessoa mais detalhista. Tá vendo ali que ela tá com um certo tipo de gráfico, que ela tá procurando dados. Então, sempre na fala dessa pessoa, ela vai trazer mais detalhes. Então, se você aí precisa sempre ter muita certeza, muito detalhe, muito conteúdo, muita pesquisa, muito número para trazer um dado, um fato, entenda, possivelmente você tem
traços da conformidade no seu perfil comportamental. Eu tenho quase certeza disso. E nós temos ali, aqui nessa quarta imagem, uma pessoa mais calma, mais tranquila. Eu trouxe uma imagem de uma sessão de terapia, porque acho que é um momento em que nós todos, mesmo não tendo como essência o traço da estabilidade, nós todos temos essa tranquilidade em falar, essa leveza, essa paciência. Então, representa muito bem o perfil comunicador do estável, tá? Bom, vamos lá, vamos um pouquinho mais a fundo nesses perfis comportamentais. Então, o dominante, ele é uma pessoa muito mais acelerada, então ele tem um senso de urgência muito grande, e é por isso que ele tem uma comunicação mais direta e objetiva. Então, se você for falar com um dominante, com um relatório, ele não quer saber dos dados, ele quer saber do resultado, ele quer saber da análise final daquele relatório. Então, você pode ser essa pessoa. Rafa, se eu sou dominante, o que eu faço? Bom, a gente vai começar a tentar dar uma mediada nessa comunicação. Então, tendo consciência do seu perfil comportamental, você pode começar a desenvolver algumas outras características. Então, por exemplo, eu sou influente e meu atendimento ele dura em torno de 1h30. No início, meu atendimento durava 2 horas, 2h30, e tempo é dinheiro. O que eu fiz? Eu sou influente, eu tive que trazer um pouquinho da dominância para que eu fosse um pouquinho mais direta, um pouquinho mais objetiva. E eu tive que trazer um pouco mais da estabilidade, para que eu pudesse manter a minha calma, escutar mais do que falar. Então, eu tive que desenvolver essa habilidade. Só que isso só foi possível depois que eu identifiquei o meu perfil comportamental. Enquanto eu não identifiquei, eu continuava fazendo sessão de 2h30, 3 horas, enfim, gente. Tempo era o que não me sobrava, porque eu passava muito tempo em reunião, em mentoria, enfim. Então, eu tive que desenvolver isso. O dominante, ele perde a atenção dessa pessoa se tentar dar muito... Aliás, se você for falar com um dominante, você vai perder a atenção dele se você quiser se atentar a detalhes. Vá para aquilo que é objetivo e aquilo que traz resultados para ele. E você vai correr o risco, muitas vezes, de ser mal interpretado se usar o excesso de informalidade. Por quê? Porque o dominante, ele decide rápido, e é através das primeiras impressões que você representa para ele. Então, se você chegar para um dominante com muita insegurança, sim, com medo, com uma postura mais arqueada, sabe? Com nervosismo, ele vai perceber na hora, e possivelmente, para ganhar a confiança desse dominante, você vai ter uma certa dificuldade. Então, seja mais rápido, mais objetivo, saiba o que você está falando, estude, se prepare e mostre. A sua linguagem corporal é o que vai vender, é o que vai fazer gerar essa confiança, é o que vai trazer essa credibilidade para o seu cliente. Influente, então são pessoas mais emocionais, mais sorridentes, que gostam de falar bastante. Então, toma cuidado para não ser muito técnico, tá? Porque o influente, ele é mais leve, ele gosta de muitos exemplos, ele é uma coisa assim mais tranquila, mais informal. Então, ele tem então, ele tem essas características na hora de se comunicar. E ele decide muito após ouvir outras opiniões. Então, ele vai sempre querer escutar outros pontos de vista para que ele tome decisão. E eles são muito persuasivos. Então, ele tem essa facilidade na comunicação que acaba engajando, que acaba atraindo, que acaba, sabe, fazendo com que a pessoa confie ainda mais nele. Até mesmo por ele ser mais leve, mais descontraído, gera uma conexão maior com as outras pessoas. Estável. Então, há quem prefira equilíbrio, planejamento e calma. Ao perceber isso, demonstre tranquilidade, segurança e deixe claro sua intenção de apoiar de alguma forma. Então, se você for se comunicar com o estável, quiser que ele compre, não force a barra, não cobre, não exija, não pressione, porque ele é calmo, ele é tranquilo, ele é planejador, ele vai precisar de muito mais cuidado. E se você é essa pessoa, entenda que isso é bom para você, não é ruim. Gente, isso é legal eu falar. Não existe perfil comportamental bom ou ruim. Existe você entender os pontos positivos e os pontos a desenvolver e fazer um equilíbrio, tá? Então, por exemplo, quando eu entendi que eu falava demais, isso não necessariamente é ruim, mas para o meu trabalho era um ponto a ser desenvolvido. Então, eu passei a desenvolver isso. Então, não existe perfil comportamental bom nem perfil comportamental ruim. O que existe é você saber o que é bom para você, qual é a medida para o seu trabalho, para o seu negócio, enfim, para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento, tá? Isso é extremamente importante.
Então, para o estável, você precisa sempre deixar clara a sua intenção. Ponderar as opiniões e dados que não quebrem a harmonia. Então, não adianta você ir com muita sede ao pote com o estável, não adianta você querer tirar o emocional dele, porque muitas vezes ele é mais razão, ele é mais equilíbrio, tá? Então, é preciso ter esse cuidado na hora de falar com o estável. E o conforme são pessoas que precisam de dados. Então, por exemplo, se você for palestrar para um conforme, para uma equipe que tem muito conforme, você precisa trazer dados, você precisa ser detalhista, você precisa trazer números, você precisa estar atento a essas informações. Não há espaço para frases vazias, fora do contexto e pouco embasado. Então, não adianta você querer fazer uma piadinha com o conforme, porque ele não vai gostar disso, ele quer detalhes, ele quer dados. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer algum trabalho em alguma empresa. Se você entender o perfil comportamental do líder, você vai ganhar ele através da sua comunicação, através da maneira com que você vai falar com ele. Isso mudou muito os meus resultados no meu trabalho, porque eu falo com todos os tipos de pessoa. Quando eu consigo, através das primeiras 5 minutos ali, eu entender qual é o perfil comportamental do meu cliente, eu com certeza faço com que ele se identifique comigo. Rafa, isso é ser falsa? Não, muito pelo contrário, porque eu não estou mentindo, eu só estou comunicando do jeito que ele gostaria. Então, se ele é direto, eu vou ser direto. Se ele é detalhista, eu vou trazer detalhes. Se ele é influente, eu vou ser mais dinâmico, mais brincadeira, mais piadinha, eu vou estender um pouco mais a conversa. Se ele é estável, eu vou ter muito mais tranquilidade na hora de fechar o contrato, porque eu sei que ele é estável, eu sei que se eu pressionar, ele espana. Então, eu vou ter muito mais cuidado, muito mais cautela. O conforme, é importante que você esteja preparado com dados, fatos, informações e argumentos. Eles pensam muito antes de decidir, e esses detalhes, esses fatos, essas informações é que vai fazer com que eles decidam por algo. Bom, trouxe aqui algumas características para que você possa se comunicar bem com essas pessoas. Então, vamos lá. Dominante, ele está sempre muito voltado ao objetivo, metas e resultados. Muitas vezes ele é direto, ele é rápido, ele é curto e grosso. É literalmente isso. Então, esteja muito bem preparado, tá? Porque ele pode te fazer perguntas ali. Se você não souber responder na lata, ele vai perceber que você não tem esse conhecimento. Seja específico, vá direto ao ponto e seja breve, sem muita enrolação. Se ele é dominante, vá direto ao ponto, fale o que você sabe, seja breve e ágil. Concentre-se em números, mas os números, lembra, resultados e prazos. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber gráfico, não. Ele quer saber o resultado, ele quer saber o prazo daquilo tudo. Atenha-se a assuntos pessoais. Ele é muito direto, então ele não é igual o influente, que vai querer saber da sua vida, do seu pai, da sua mãe, Não. Atente-se a assuntos profissionais. Não fale temas irrelevantes e, em vez de apontar pontos negativos, faça sugestões de como alcançar o objetivo. Então, isso vai te ajudar muito a se comunicar com esse perfil. Influente. Então, seja caloroso. Quando passar a pandemia, volta a abraçar esse influente, volta a ser amigável, já segue nas redes sociais, já manda um oizinho no WhatsApp. Ele gosta disso, ele gosta dessa atenção, ele quer amizade, ele quer pessoas, ele é envolvido por isso. Já fica a dica aí, ó, para me seguir aqui nas redes sociais, que eu sou influente, gente. Então, vem, me manda feedback. Eu quero saber o seu feedback, eu quero saber o que você achou dessa aula. Então, me manda, tira foto aqui da aula, me marca lá nas redes sociais, que eu vou amar, eu vou ficar muito feliz. Ai, gente, eu amo isso, então não se esqueçam disso. Por favor, sou influente, gente. Ó, já dei a dica aqui para vocês. O influente, então, ele está sempre preocupado em construir uma relação. Deixe o influente controlar o diálogo, para que ele tenha muitas oportunidades. Então, se você está falando com o influente, ele quer falar. Se você ficar cortando ele, ele vai ficar chateado, ele vai se sentir mal. Gente, ó, lembra, eu já estou adaptada a isso. Você pode me cortar se a gente estiver conversando pessoalmente, tá? Porque eu entendo que muitas vezes eu passo do ponto, eu falo além da conta. Não aponte muito detalhes, diga diretamente o que você quer fazer, deixe que ele participe das decisões, interage em ambientes dinâmicos, mais descontraído, procure sempre mostrar interesse em saber como ele está se sentindo. Então, uma comunicação mais leve, mais tranquila, mais amigável, estável. Esforce-se para ser gentil e simpático. Construa uma relação de confiança, buscando interesse genuíno na pessoa. Isso vale para todos os perfis comportamentais. Não veja o seu cliente, não veja, enfim, o seu público-alvo como uma cédula de dinheiro, tá? Isso eu falo muito lá no meu perfil. Quem
passar a me seguir, ou quem já me segue já deve ter ouvido eu falar que eu falo muito sobre propósito, sobre a experiência que você causa no seu cliente, porque não é uma cédula de dinheiro, mas é a transformação que você vai levar para a vida dele através do seu produto ou serviço. E o estável, ele leva isso muito em consideração. Se ele se sentir uma cédula de dinheiro, ele vai espanar. Por quê? Porque ele é leal, ele gosta dessa gentileza, ele gosta dessa segurança, dessa confiança. E se ele se sentir usado, ele vai, embora. Demonstre paciência com a sua hesitação. Compreenda de que eles precisam se adaptar, que eles precisam de tempo. Gente, lembra? Não aperta um estável na hora de fechar um contrato, porque ele não vai tomar essa decisão dessa maneira. Ele precisa de muito mais tempo. Apresente um assunto de maneira mais suave possível. Concentre-se em como fazer ao invés do que fazer. E procure não ser dominador, procure não ser dominante, evite mensagens agressivas com tom forte e linguagem corporal incisiva. Então, muitas vezes, dominante, eles são muito corporal, eles são muito com sede ao pote, e isso pode assustar o estável. Então, quando você entende o seu perfil comportamental, você se comunica com o outro de uma maneira muito mais assertiva. Prepare-se com antecedência, pois seus padrões são elevados. Isso é com conforme, tá, gente? Dê atenção aos detalhes. Seja formal, atendo-se apenas ao tema. Mostre ser rigoroso e realista. Não seja generalista. Seja sistemático e lógico em seus pensamentos, apoiando suas afirmações em dados preciosos e úteis. Em dados precisos e úteis. Concentre-se mais nos fatos e nas regras e, sempre que possível, ofereça segurança e garantias. Então, conforme ele precisa ter essa segurança, ele precisa ter essa garantia, ele precisa entender que se nada der certo, você vai estar ali para dar um suporte para ele. Então, a sua comunicação ela é muito mais detalhista, ela é muito mais argumentativa, tá? Então, foque nisso. Entenda, quando você estiver se comunicando com um conforme, você precisa dessas características. Lembra? Todos nós temos os 4 perfis comportamentais, o que diferencia a intensidade de cada um, destacando-se o que é ponto forte e o que é preciso colocar uma lupa de atenção, que é um ponto a se desenvolver, tá? Então, isso é extremamente importante. A forma mais assertiva de descobrirmos o perfil comportamental da pessoa é através da realização de um assessment, DISC, aplicado por um analista certificado. Falei para vocês, eu sou analista de perfil comportamental pelo CISA Assessment, tá? E ele vai te dar toda essa tranquilidade. Então, se você é essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de se comunicar, porque precisa de muitos dados, precisa de muitas informações, faça seu perfil comportamental, entenda de que forma você pode melhorar. Junto na devolutiva, eu vou te dar alguns passos, alguns traços para que você possa se desenvolvendo. Se você é essa pessoa muito dominante, direta e reta, e não tem muita paciência para ficar ali com muito nananã, com influente, com muito detalhe, venha fazer análise do seu perfil comportamental. Porque a partir disso, você vai entender os gatilhos para que você possa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma e trazer um pouco mais dessa comunicação, desse diálogo. Lembra, comunicação é uma habilidade treinável, você pode se desenvolver e se tornar o melhor comunicador desse planeta. É só preciso entender quem é você, quais são as suas características essência e desenvolver outras características, desenvolver outras habilidades. Com técnica e treino, é muito possível que você alcance os resultados que você tanto deseja. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, esse é meu perfil do Instagram, lá tem muito conteúdo, tá? Me chama no direct. Se você quiser fazer a sua análise de perfil comportamental, você tem 30% de desconto. É só você falar que você assistiu a essa aula, que eu vou te dar 30% de desconto para você fazer a sua análise de perfil comportamental. Como eu falei, o relatório ele não é só sobre comunicação. Ele é um puta investimento de autoconhecimento, vai ser essencial para você, vai ser fundamental para você se desenvolver como profissional, como pessoa, no seu relacionamento, com seus filhos. Gente, isso é extremamente importante. Então, vem entender melhor. Me chama no direct, fala comigo e que eu te explico tudo certinho. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais.